Então, o direito contemporâneo, quando fala muito em comportamento, das teorias comportamentais, da experiência, de dados, de pesquisas, do empirismo, quando o direito contemporâneo, o pensamento contemporâneo fala muito disso, ele tá muito próximo de Aristóteles. Ele está resgatando Aristóteles. Né? A diferença é a seguinte, que esse movimento contemporâneo ele não vai fazer essa subida para ver o bem em si. Ele se limita, ele fica no raso, ele para por ali. E a gente sabe, a gente acabou de ver a questão lógica. A questão lógica, ou a matemática por si só, ou os números, pesquisas, etc., por si só, elas não dão respostas morais para os grandes dilemas que a gente vive. A gente precisa de algo mais. Né? Que essas teorias pós-modernas, ou contemporâneas, da pós-verdade, eles vão fazer o diagnóstico dizendo, não, essa verdade absoluta, esse direito natural, entre aspas, enciclopedista, isso aí não resolve. E eles têm razão, não resolve. O problema é que, como a gente viu, eles simplesmente falam, então não tem verdade. E aí ficam só na experiência, só nos números, nos cálculos, na matemática, nos comportamentos humanos. Então, essa subida que o Abba vai resgatar de Aristóteles, que a gente viu nesse capítulo, e por isso se fala muito em salvar as aparências. Por que salvar as aparências? Primeiro, aparência significa o quê? A ideia do quê? De experiência, daquilo que parece ser, né? Da realidade. E por que o Aristóteles fala salvar? Porque é fazer essa reflexão, quer dizer, é fazer esse movimento de subida, fazer essa reflexão para ver se aquilo que está acontecendo na realidade deve ser assim mesmo ou não, se isso é bom ou não é bom, que é o movimento que o pós-modernismo não faz, né? Que é o pensamento que os juristas, principalmente que falam sobre teoria da justiça, e aqui na página 35, na nota de rodapé, 10, o Abba vai exatamente fazer essa distinção da teoria de Rawls. Porque Rawls, aqui, diferentemente de Aristóteles, parece que a gente está falando da mesma coisa. Porque Rawls, na teoria de justiça dele, ele vai trazer princípios morais, né? Mas esses princípios morais, eles vamos dizer assim, não fazem esse movimento que Aristóteles faz. E por isso que ele faz essa distinção entre Rawls e Aristóteles. Quer ver? Tem uma parte aqui que ele explica bem isso aqui. Ó. No procedimento aristotélico, a filosofia moral não constrói qualquer teoria hipotética. Ou seja, não estamos falando de mundo das ideias, não é o pensamento enciclopedista lá do MacIntyre. Não é uma construção fictícia. Não é uma construção fictícia e hipotética, como Rawls vai fazer, né? Do mundo perfeito, como você falou, de uma sociedade perfeita. Não, ele vai dizer assim, não constrói qualquer teoria hipotética dos princípios. Está dizendo assim, simplesmente, olha o que o Aristóteles vai dizer, ou o pensamento aristotélico, simplesmente detecta e esclarece. Detecta onde? Na realidade. Detecta e esclarece os princípios efetivamente operantes na escolha dos sábios e implícitos nos endoxa. Quer dizer, implícita na realidade, quer dizer, nos costumes, né? Então, quando a gente... isso é interessante, quando a gente fala em dialética, e hoje está muito na moda essa ideia de dialética, mas a dialética desse pessoal, dessas teorias modernas, não é a dialética que o Aristóteles vai trazer. E no final ele fala assim, ó, Rawls não adverte a radical diferença entre a filosofia moral aristotélica, que procede segundo o ponto de vista do agente da primeira pessoa, e das teorias éticas modernas, que partem do ponto de vista do observador. Então aqui já tem uma primeira diferença dos agentes racionais, né? O que são os agentes racionais? A ideia enciclopedista, quer dizer,
de forma teórica, abstrata, como é que eu respondo a isso? Não é isso que Aristóteles vai fazer. Aristóteles vai partir o quê? Vai partir do real, vai partir do concreto, vai partir da experiência. Então, esse conceito de duplo movimento, ele é bom a gente gravar isso, porque ele vai ser um conceito chave para a gente poder fazer distinção e tentar identificar que tipo de teoria que está falando para a gente. Tá? Se é algum enciclopedista que está falando de cima para baixo com a gente, alguém que usa o termo direito natural de cima para baixo para falar com a gente, né? Ou se é o oposto a isso, se é alguém que está dizendo assim, se é algum genealogista, se é alguém que está só no raso, que está dizendo assim, olha, não existe verdade, vamos só para a questão comportamental, só para a experiência e para os números. Olha que interessante, como que isso ajuda a gente a raciocinar. Isso, a gente vai identificar no direito isso. Quando a gente lê um doutrinador, a gente consegue falar, olha, esse doutrinador é mais enciclopedista, esse aqui é mais genealogista, né? A gente consegue identificar. No STF, a gente vai ver o voto do ministro, a manifestação de um ministro, de um juiz, de qualquer corte, a gente vê, olha, aqui a gente está percebendo que ele é mais enciclopedista, que o raciocínio dele é mais dedutivo, né? Aquele direito natural abstrato, né? Ou então não, aqui ele é mais comportamental, que é a tendência contemporânea, como a gente já conversou, né? Quer dizer, o direito ele tá saindo desse momento enciclopedista. Por que não sei se vocês notaram isso, a gente vai ficando mais velho e vai percebendo. Na minha época de faculdade, há mais de 20 anos, era um direito de manual. As aulas eram com manuais. Dos grandes doutrinadores, da dogmática, né? As pessoas que ensinavam de cima para baixo. Hoje o estudo já está tendo esse movimento mais genealogista, mais pesquisa, empirismo, comportamentos, estudos comportamentais. Isso é ruim? Não é ruim. Ruim é ficar nisso e achar que isso é suficiente para fazer justiça, que isso é suficiente para o direito. Então, se a gente conseguir perceber isso, a gente vai estar anos-luz, independentemente do tipo de posição do nosso pensamento jurídico, só o fato da gente conseguir identificar isso já é um diferencial.